nada mais contagiante, nada mais animador do que ser acolhido numa casa, num ambiente onde vamos pela primeira vez com um grande sorriso. E é com esta alegria, com esse amor, com o sorriso da nossa alma, que nós vamos iniciar esta palestra, cujo tema é o valor e o poder de um sorriso. Obrigado. Obrigado por esse sorriso tão terno, tão caro, tão contagiante e tão animador. Ousaria dizer, porque a frase não é minha, que um verdadeiro sorriso é capaz de levantar um moribundo. É capaz de tirar alguém da cama. É capaz de retornar à vida por um simples sorriso. Porque quando brota da alma, com o calor do nosso coração, ele contagia. E por contagiar, ele se torna tão belo, tão caro e tão precioso que ele tem um valor e um poder inconteste. Ou seja, não temos e não há como contestar que o sorriso faz bem e que o sorriso nos anima. E é engraçado, quando você está muito triste, mas muito triste mesmo, vá à frente do espelho, force mesmo um sorriso. Dê a você mesmo o calor desse sorriso. Olhe-se nos olhos, no espelho. Tenha coragem, assuma uma postura e você vai verificar que é uma verdadeira bênção o que o sorriso é capaz. Eu olho para o querido irmão Cris, que trabalhamos juntos anos atrás, numa casa de amor chamada Bezerra de Menezes, e que numa tarde, dando palestra, ouvi do meu mentor o seguinte conselho: fale dos 3 sorrisos. Imagine eu durante a palestra ouvir isso. Fale dos 3 sorrisos. E eu perguntava mentalmente enquanto ia falando. Graças a Deus estava calmo, estava tranquilo, havia preparado a palestra. Eu perguntava, como assim? Ele dizia, calma. Continue que logo virá a inspiração. E logo em seguida, ele me conduziu para um caminho dos 3 sorrisos matinais. Já tenho espalhado pelo mundo essa trilogia dos 3 sorrisos matinais, que são muito caros. O primeiro é quando pela manhã você começa a sentir que está despertando. E a gente sente isso. A gente sente, o corpo vai se acomodando, principalmente quando você já programou o seu cérebro para levantar mais ou menos todo dia na mesma hora, você perceberá que uns minutos antes o seu corpo começa a sinalizar. Alguns já me disseram que sim. E nessa hora, antes mesmo de abrir os seus olhos, dê um sorriso. Assim como você está dando agora. Dê um sorriso de olhos fechados. E esse sorriso, em seguida você diz, obrigado, meu Deus. Então o primeiro sorriso é para Deus. Antes de levantar, antes de sentir a vida impulsionando você para uma nova realidade, para um novo despertar, para um novo dia. E esse despertar com o primeiro sorriso para Deus vai lhe trazer uma paz, um equilíbrio que você não será capaz, lá na cama, de ficar pensando coisas ruins. Nossa, vou ter tanta conta para pagar, tantas dificuldades, tantos problemas, porque você já deu um primeiro sorriso a Deus. Logo em seguida, levante-se com todo cuidado, colocando aquele pé fora da cama, que pode ser o pé direito, o pé esquerdo, tanto faz, a sorte é a mesma. Se você colocar primeiro o pé esquerdo, porque você dorme do lado esquerdo, você vai colocar fatalmente o pé esquerdo para fora, não se preocupe. Esse é o primeiro momento. Ao levantar-se, não há como, você vai imediatamente para um lugar chamado banheiro. Correto?
rico ou pobre, acredito que 99,9% dos banheiros das nossas casas tem um espelho. Lá você se olha dentro do espelho e dá o segundo sorriso. Aquele assim, obrigado. Force, dá um sorriso. Faz de conta que você está se vendo. E dá o segundo sorriso e você vai se olhar no espelho e vai dizer, é com essa cara que hoje você vai sair para o mundo? Ou você vai, vamos caprichar um pouquinho. Antes mesmo de se lavar, antes mesmo de escovar os dentes, antes de tudo, o segundo grande sorriso. O primeiro para Deus. O segundo para você, que acalenta a sua alma. Quando você sai do banheiro, não há como, você vai encontrar alguém. Mesmo que você more sozinho, ao sair de sua casa, ao abrir a janela, você vai encontrar alguém. A primeira pessoa que você encontrar, dê um grande sorriso. Então são os 3 grandes sorrisos matinais. Vamos lembrar, o primeiro para quem? Deus. Para Deus. Dizendo o quê? Obrigado. Gratidão. Só isso. Deus sabe tudo que está na sua alma, tudo que está na sua mente. Concorda ou não? Não precisa nem fazer a litania, ou seja, a ladainha de tudo aquilo que você já pensa, já cria. Meu Deus, quantas dificuldades, quantos problemas. E o segundo sorriso é para quem? Para nós mesmos, para você, olhando dentro do espelho, olho no olho. E acredito que aqui há pessoas que nunca tiveram a coragem de se olhar olho no olho. Porque você vai baixar os olhos, vai ter vergonha de olhar aqueles 2 olhos que estão lá dentro do espelho, que são seus, mas que você não consegue encarar. Por quê? Vitimizado de tanta coisa que você carrega, você abaixa incontinente os olhos, quando na realidade você deveria se espelhar e dar esse segundo sorriso de gratidão a você mesmo, pelo fato de estar vivo, de você se espelhar. E o terceiro grande sorriso para as pessoas que você encontrar. Agora, nós perguntamos, depois de 3 grandes sorrisos pela manhã, será que você precisa ainda tomar os ingredientes de um copo de vinagre com 2 colheradas de sal e mais 2 limões espremidos? Tomar aquilo lá misturadinho, copo de vinagre, 2 colheres de sal, mais 2 limões espremidos, toma tudo de uma vez, sai para o mundo, bom dia, alguém lhe diz, bom dia por quê? Mas olha que céu azul, droga, não tem nenhuma nuvem. Observem como é a realidade da vida. É por natureza sermos pessimistas? Acredito que não. É da nossa natureza sermos gentis, alegres, cordiais, simpáticos, dar um sorriso. Afinal de contas, há um provérbio, está lá escrito lá adiante, acredito que é irlandês, que diz assim, o sorriso brilha mais que a energia elétrica e o custo é 0. Obrigado pelo silêncio. Vocês já me deram quantos sorrisos hoje, né? Que interessante. O mundo é feito assim. Ouvia na universidade algumas pessoas que diziam para algumas outras, parece uma hiena, ri de tudo. Eu dizia para aquelas pessoas que eram atingidas, continue a rir. Porque um dia compreenderão que o seu sorriso é contagiante, é arrebatador. Por que você sorri? Perguntamos, o passarinho canta porque é feliz? Ou é feliz porque canta? Vou repetir a pergunta. O passarinho canta porque é feliz? Ou é feliz porque canta? Algumas pessoas sorriram. Ah, obrigado. Vocês sabem dar a resposta? Até hoje não me preocupei. E a filosofia, os sofismas em torno de quem é feliz porque canta ou canta porque é feliz, é porque a vida estua dentro de nós, porque a vida ressurge a cada amanhecer, e por se fazer bela, por se fazer vida, é que eu vou pedir ao irmão Cris que toque a música do Meimei. Pode?
Pode, irmão. É a número 18. Só toque, só para tocar. Ele vai tocar. Não, não é para cantar. Porque eu quero ler para vocês um texto da Mei Mei. Que é lindo. O título é Sorriso. Onde estiveres, seja onde for, não ouvides estender o sorriso por oferta sublime da própria alma. Ele, o sorriso, é o agente que neutraliza o poder do mal e a oração inarticulada que inibe a extensão das trevas. Com ele, apagarás o fogo da cólera, cerrando a porta ao incêndio da crueldade. Por ele, estenderás a plantação da esperança, soerguendo almas caídas na sombra, para que retornem à luz. Em casa, o sorriso é a bênção da paz, na lareira da confiança. No trabalho, é a música silenciosa, incentivando a cooperação. No mundo, o sorriso é um chamamento de simpatia. Sorri para a dificuldade, e a dificuldade transformar-se-á em socorro da tua vida. Sorri para a nuvem, e ainda mesmo que a nuvem se desfaça em chuva de lágrimas nos teus olhos, o pranto será conforto do céu, a fecundar-te os campos do coração. Não te roga o desesperado solução do enigma do sofrimento que lhe persegue o destino? Implora-te um sorriso de amor que renove forças para que prossiga em seu atormentado caminho. E, em verdade, se os famintos e os nus te pedem pão e agasalho, esperam de ti, acima de tudo, o sorriso da ternura e compreensão que lhes acalme a chaga das tormentas ocultas. Não condenes as criaturas que se arrogaram aos precipícios da violência e do crime. Oferece-lhes o sorriso generoso da fraternidade, que ajuda incessantemente e voltar-se-ão renovadas para o roteiro do bem. Sorri, trabalhando e aprendendo. Sorri, auxiliando e amando sempre. Lembra-te de que o sorriso é o orvalho da caridade e que em cada manhã o dia renascente no céu é um sorriso de Deus. Que lindo, né, amados? André Luiz, nessa mesma trilha do sorriso, sintetiza algumas verdades assim a respeito, quando ele diz: Senhor, não permita jamais que eu me esqueça de sorrir, mas com o coração, e sorrir muito, e sorrir todos os dias. É a súplica do nosso irmão André Luiz. Sorrir, sorrir muito, sorrir com o coração. E ele diz mais: no lar, o sorriso sempre é um precursor de uma palavra serena, de um diálogo amistoso, de uma conversa franca. O sorriso que restabelece a harmonia que a pouco foi se esvaindo, fruto do nosso egoísmo, dos nossos interesses materiais, e que nós, tantas vezes, por sermos materialistas, mesquinhos, interesseiros, egoístas, pensamos somente em nós, esquecendo-nos de que nós não somos sozinhos e nem estamos sozinhos. Estamos rodeados perpetuamente de irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Sem a bênção da alegria,
Os semblantes são frios e as palavras rudes. Que coisa linda, né? Sem o semblante de alegria, sem a bênção da alegria, os semblantes, o rosto é sombrio, as palavras são duras. Por quê? O sorrir alivia o coração e desafoga a alma. Cristo não nos pediu que tivéssemos um coração puro. Bem-aventurados os puros de coração. Mas o que precisaria para ser puro de coração? Antes de qualquer coisa, eu diria, mente limpa. Aquela mente que não cultiva ódio, nem vingança, nem mal-querer, nem desavenças, nem mágoas. Porque, tal qual o Cristo, que nunca se ofendeu, nunca se magoou, concorda? Por quê? Porque não havia nada de mal dentro dele. Então não havia por que se ofender. E é uma grande verdade. A partir do momento que sua alma está leve, seu coração está puro, sua mente está limpa, os caminhos se abrem. Incontinente o sorriso brota. A alma fica mais aliviada. Aquele que sorri sinaliza o bem onde quer que esteja. Observe que essa frase é pontual. Aquele que sorri sinaliza. É como um farol que marca a chegada a um porto quando você vem de um mar bravio, de grandes tempestades da vida. O sorriso de um irmão é acalento, é esperança. Eu me lembro quantas e quantas vezes em visita aos enfermos, tanto na casa quanto no hospital, o quanto faz bem um sorriso. A pessoa pode estar no fundo, mas no fundo desse poço da dor, do sofrimento. Mas o sorriso que você lhes dá é um consolo, é uma esperança que abre o coração. Por isso que ele levanta os caídos. Só que nós não compreendemos a grandeza dessa maravilha, que se chama sorriso. Por isso, sorriso é bom em qualquer lugar. Sorriso é imenso, é grandioso. E como eu disse no início, ele arrebata as almas para o alto. Eu li em Teresa de Calcutá uma consideração que é um verdadeiro desafio. Será que encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, algum momento que o Cristo sorriu? Eu li muito, nunca encontrei uma passagem, mas em muitos momentos encontrei que Jesus chorou. E chorou por compaixão, chorou por piedade, por aqueles que estavam na frente dele, e aqueles que viriam até 2000 e tantos anos, nós que continuaríamos ainda a alimentar tantas coisas ruins dentro de nós. Então o Cristo chorava, e em muitas ocasiões chorou, lágrimas de sangue, lágrimas de dor, e até consolou as pobres mães, quando lhes disse, não chorem por mim. Observem o clamor do Cristo, não chorem por mim. Chorem por quem? Pelos vossos filhos. Assim como aprendemos dentro da doutrina espírita, e parece até meio chocante para quem está vindo pela primeira vez, que nós nos esquecemos da sabedoria oriental, que fazem o inverso do que nós fazemos aqui no Ocidente. Lá, quando uma criança nasce, eles choram. Porque antevêm o sofrimento que esse espírito vai percorrer na sua caminhada. Nós fazemos o contrário. Mandamos elogios, flores, escrevemos no Face, no WhatsApp, festividade. Até eu escrevi esses dias, parabéns, felicidade. Incoerente com aquilo que eu
mesmo penso. E que no dia do desencarne, no dia em que o nosso irmão, a nossa irmã, fechar os olhos da carne, é o momento de dobrar os joelhos e de dizer obrigado, Deus, porque finda para essa criatura os sofrimentos. Essa coisa que os prende à matéria, à dor e à lágrima. Como estamos atrasados ainda de uma filosofia milenar. E lá aprenderam que é hora de bendizer quando um espírito reencarna. É hora de dar força, de orar mesmo, de dobrar os joelhos, até de lágrimas, para dizer: encare, enfrente tudo que vier pela frente, de dores, de lágrimas. Como é triste enterrar um filho, como é triste enterrar um netinho de 41 dias, mas nós nos lembramos que não é triste. É a partida de alguém que já cumpriu a sua missão. Concordam? É outra visão. Então, o que vimos tempos atrás na televisão, quando o Senhor pedia que no dia que desencarnasse, Ele queria festa, músicas altas, que pudessem beber, pudessem festejar. Qual era o pensamento dele, chocando-nos? Porque aquela hora ele não estava mais no corpo. Queria dizer que já tinha volitado para muito além. E essa beleza é que faz com que nós compreendamos que o viver, que o sorrir é muito bom. Agora eu vou voltar na primeira citação, quando eu disse nada mais contagiante e nada mais arrebatador do que chegar a um ambiente e ser acolhido com um grande sorriso. Assim como quando você vai a um ambiente de trabalho, uma reunião social, quando você vem a uma casa de amor, de caridade, como é o centro espírita, que você encontre pessoas que te acolham com um sorriso. É isto, meus amados irmãos. E num texto de Francisco Rebouças, de uma vista chamada O Consolador, ele nos dá um puxão de orelha, mas para todos nós. Não é só para aqueles que já são capazes de dizer eu sou espírita, mas é para todos nós que estamos essencialmente cristãos. Diz lá: é de suma importância que saibamos recepcionar os que chegam às dependências de nossas casas, carregando enormes preocupações e variados problemas, ávidos, sedentos por uma mão estendida em sua direção. E é muito. Não precisa ser um médium ostensivo de grandes poderes para perceber. É só se postar ali na porta e ficar observando as pessoas que entram. Quantas que chegam carregadas, fechadas, amarguradas e tristes, em busca de um grande sorriso. E se debruçam, porque a dor de cabeça está enorme, porque o corpo dói, porque o coração chora. E é este sorriso, meus amados irmãos, que nos torna fraternos. Mais adiante, ele diz: por que que há tanta gente carrancuda? Por que que há tanta gente carrancuda, carranca, rosto fechado, amargurado? Aí ele continua: muitos esquecem-se do bom humor, da simpatia, do calor humano, como se o modo carrancudo de se mostrar fosse sinônimo de quê? De seriedade, de disciplina e de respeito, demonstrando um ambiente de pessimismo, de dor e de sofrimento. Nunca, mas não está provado em manual nenhum,
enciclopédia nenhuma que aquela pessoa que anda carrancuda 70, 80 anos produziu algo de bom. Deixou marcas dessa carranca, desse azedume, calcado, como ele diz, num ambiente de pessimismo, num ambiente de dor, num ambiente de sofrimento. E por isso mesmo, nós temos esse poder magnético, curador, tão simples, tão fácil, que não há no mundo moeda alguma. Talvez a moeda mais valorosa fosse a libra esterlina, não é verdade? Depois o dólar, sei lá, o euro, vou citar 3. Nenhuma dessas 3 moedas consegue comprar um sorriso. Porque ele está dentro de você. E você o vende? Não. Você o distribui a mãos cheias, a quem quer que você queira dar. Por isso, a vida é-nos um exemplo precioso. Basta observar que sorrir é interessante. Ele nos proporciona a saúde orgânica, a saúde do corpo. Quer ver? Proporcionando equilíbrio emocional, paz de espírito, contagiando e modificando para melhor o ambiente em que nós estamos. Por isso, é precioso, é valoroso, é inconteste o valor de um sorriso. Falando de saúde, diz aqui, num outro texto, que cientificamente chorar faz bem para a saúde orgânica. Mas o sorrir faz bem melhor. O chorar é bálsamo, porque a lágrima lava nossos olhos, purifica nossa alma. E a gente consegue, por intermédio da lágrima, do choro, que é da alma, fazer com que os sentimentos se aflorem. E quando os sentimentos se afloram, que perpassam as energias do nosso corpo físico, incontinente, nós elevamos o pensamento a Deus. Clamamos por piedade, clamamos por socorro, clamamos por luz. Então ele diz que chorar faz bem. Segundo pesquisadores, a lágrima tem um componente químico que produz efeito analgésico e um outro componente que possui bem-estar, que possui alívio. Um outro componente que produz alívio como se fosse uma morfina, aquele remédio que é dado quando está no auge da dor. A leucina, encefalina, que é produzida pelo encéfalo, cientificamente está provado. Porque quando sorrimos, logo após o chorar, nós somos capazes de fazer as serotoninas, que são os hormônios do bem-estar, da positividade, também subir. Haja vista que quando alguém está praticando esportes radicais, ele produz essa serotonina, que dá para ele uma adrenalina que o impulsiona a enfrentar os desafios de subir uma montanha. Aliás, que é uma metáfora preciosa. Quem sobe a montanha, ele tem um objetivo, uma meta bem clara. Ele não olha para trás do precipício que está abaixo. Ele olha para cima, para o alto, para avante. É a conquista grandiosa de que todo o nosso corpo é propiciado por essa saúde, porque também o chorar e o sorrir cura-nos dos problemas cardíacos. Estranho, né? Mas é o desaguar. Todos vocês, eu acredito que todos, sem exceção alguma, já se encontraram diante de uma pessoa que estava assim, começando a chorar convulsivamente.
Sabe aquele choro que vem como se fosse uma avalanche? O que nós normalmente fazemos nesse instante? Colocamos a mão no ombro da pessoa e dizemos: não chora. Não chora. Quando na realidade nós precisaríamos trocar. Exatamente. Fale para aquela pessoa, diz assim: chora. Chore mesmo. E aí você pega o cronômetro do relógio e conte 30 segundos. Após você dizer chore, e a pessoa começa, sabe, aquele choro explosivo, aquele caudal. Conte 30 segundos. Os 30 segundos são mais do que suficiente. Aí você diz para aquela pessoa: agora respire pausadamente, respire abdominal, jogue para fora esse ar. E você vai observar que é um verdadeiro milagre a transformação. Logo em seguida, 45 segundos, você diz assim: dê um grande sorriso. A pessoa vai fazer isso, não tenha dúvida. Aí você diz: meu pai, que sorriso lindo, os olhos brilharam. São mais lindos porque os 30 segundos foram suficientes. Um dia que eu expliquei isso, alguém disse assim: posso fazer uma observação? Pode. Então o senhor quer dizer que 30 segundos são o suficiente para pôr para fora. E depois, é frescura? Eu falei: talvez não seja frescura. Talvez seja a hora de você dar carinho, de você dar atenção, de você dar alento. E não precisam palavras bonitas, não precisa. Faça como Chico Xavier, quando perguntado: mas Chico, você que consola tantos irmãos que choram, aflitos, desconsolados, você que tem palavras tão ternas, você que os ergue, e o dia que você não tiver mais nenhuma palavra para dizer para quem está chorando muito, qual foi a resposta do Chico? Abraço e choro junto. Talvez seja esta a melhor fórmula de nos abraçarmos no silêncio das nossas palavras, mas na eloquência do nosso coração. E aquele sorriso mudo, ou seja, sorriso que só entreabre os lábios, mas que não é um sorriso fingido, que não é um sorriso amarelo, que não é um sorriso debochado, que não é um sorriso irônico, é um sorriso do bem, da paz, do amor. Que você põe a mão no ombro daquela pessoa. Não precisa muita coisa, nem grande cerimonial. É estar junto no momento da dor, no momento da lágrima, no momento do desespero. Por isso mesmo, amados, é que tantas e tantas vezes nós percebemos que o verdadeiro sorriso é aquele que se percebe através dos lábios, mas refletindo nos olhos, demonstrando o calor do coração humano, o calor humano. Ele aparece nos lábios, mas os olhos brilham. E eu já percebi tantas vezes criaturas chorando que os olhos brilhavam muito mais, porque era a lágrima que lavava o coração. Era a dor que os aliviava pela lágrima e era o sorriso que os acalentava. Por isso, pratique o sorriso. Acostume-se com o sorriso. Talvez olhando para uma irmã querida lá no fundo, que me dá nesse instante o sorriso. Quanto tantos anos atrás, uma adolescente de 7ª, 8ª série, me sorria e hoje a reencontro numa casa. O mesmo sorriso, a mesma candura, a mesma esperança. Existe coisa mais gratificante, amados irmãos? Não. Não há o que pague. É a vida que estua, é a vida que ressurge, é a vida que se faz, é a vida que brilha, é a vida que se torna muito mais bela, porque nós aprendemos
que a força da vida está na força de um sorriso. Queria caminhar um pouquinho mais com vocês. Se chorar faz bem, sorrir faz um bem maior ainda. Sorrir e não gargalhar. Esse é o interessante. Percebem, quando vocês vão a festas ruidosas, barulhentas, as pessoas gargalham. As pessoas riem em voz alta. Fazem muito agito. Quando as pessoas estão felizes, elas se serenam, se serenizam, se acalmam. Assim como dois enamorados. Coisa mais linda. Por que não ser eternos namorados? Que dizem poucas palavras, mas que dizem muito com a eloquência de um sorriso, o brilho dos olhos, com esperança. E diz mais, sorrir como sinal de fé, como sinal de esperança. Sorrir como sinal de fé, como sorriso, como um sinal de esperança. E eu lembro, vou voltar alguma página aqui, para lembrar na segunda epístola aos Coríntios, quando Paulo assim escreve: cada um contribua, segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. E quando a gente tem alegria, a gente sorri. Por isso que é um sinal de esperança, por isso que é um sinal de fé. Sorrir é caridade, doando-se amor àqueles que sofrem e choram. Sorrir com o coração aberto, transbordando a luz que é você. Nossa, eu sou luz? E como você é luz? Só que a gente faz o contrário do que Jesus nos recomendou. Colocamos a luz debaixo do alqueire, ou seja, escondemos debaixo do velador, debaixo da cama, debaixo da mesa. E Jesus nos disse exatamente o contrário. Coloque-a no alto, brilhe a vossa luz, para que os homens vos vejam, e em vos vendo, acreditem na força do amor. Que lindo, né? No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, quando fala dos bem-aventurados, dos mansos e pacíficos, ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele continua: não vos aflijais quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo. Mas não parece um paradoxo? Uma contradição? Ler isto no momento em que se fala como tema da palestra o valor e o poder de um sorriso? Parece verdadeiramente uma contradição. Todavia, se a lágrima nos consola, se o choro nos alivia e o sorriso brota da nossa alma como um sol esplendente, é conjugando as dores dos sofrimentos com as lágrimas que verte no nosso coração, com a esperança denodada, esforçada, corajosa, testemunhada, de que amanhã é um novo dia. Por isso que, tantas e tantas vezes, Jesus trouxe sempre um hino de alegria, de esperança, um hino de fé, de consolo, a irradiar, porque ele se compadecia dos pobres, dos tristes, dos desamparados, dos sofredores. Mas seguramente o Cristo os abraçava com a alma, e o Cristo os acolhia de tal forma que belamente construía dentro deles o que ensinou a verdadeira doutrina do Cristo, que é a doutrina que está marcada nesse capítulo 9, no finalzinho, quando diz:
Mas há uma bem mais penosa dor, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nossos sofrimentos e nos submeterem à prova e à paciência. E aí você vem me dizer, onde está o sorriso quando estamos colocados à prova da dor e da paciência? É exatamente nesse momento tão culminante que eu gostaria de convocá-los à reflexão do sorriso. Porque é nesta hora que você vai perceber que a verdadeira esperança aviva essa fé. E por avivar essa fé, é que você começa a sentir uma nova realidade em sua vida. Por isso também leio em Madre Teresa, quando ela diz, o sorriso talvez seja o instrumento de que dispomos a fim de encurtar as distâncias entre os irmãos. Por ele ser gratuito, não há barreira. Não há dinheiro, não há moedas, é gratuito, brilha enormemente, mais do que a luz, e por isso mesmo ele encurta essas distâncias. E ela continua, talvez o sorriso seja a moldura para envolver a alma humana naquilo que há de mais belo que temos, a alegria e o sorrir, mesmo na hora da dor. Quando ela fala em moldura, é esse quadro que nós colocamos, mas que nós muitas e muitas vezes olhamos muito mais para a moldura ao invés de olhar para a tela. O que eu quero dizer com isso? Que ao olhar para o rosto de uma pessoa, olhamos a moldura, olhamos o exterior, ao invés de olhar a tela preciosa, que é o rosto daquela pessoa. Se está marcada com o peso da idade, as rugas, cabelos brancos, ou a tenra idade da pele lisinha, não tanto importa. Nada impede. Nós estamos olhando a tela que é o rosto. Não apreciamos a moldura que é o exterior. Apreciamos a essência da preciosidade que é a vida. Por isso ela diz que sorrir é utilizar uma ferramenta divina para sensibilizar a humanidade. E é exatamente isso. Por isso ela fala também, o poder do sorriso é algo tão imenso e tão arrebatador. Interessante que eu li isso em vários momentos, em citações diferentes, falando da mesma coisa. É imenso, é grandioso, é arrebatador. E o que é arrebatador? É que tira, arrebata, põe para cima, faz chegar ao alto, eleva, engrandece. Por isso o sorriso consegue levantar o moribundo, diz ela. Porque o sorriso é franco, é aberto, é cheio de emoção, é cheio de energia. Como é que eu faço um sorriso ser franco? Alma limpa. Como é que eu faço um sorriso ser aberto? É mente limpa, coração puro. Como é que eu faço para ter um sorriso cheio de emoção, cheio de energia? É fazer a alma falar. É tal qual quando você olha para os olhos de uma pessoa, amigo mesmo, amiga, e você é capaz de dizer eu te amo. É esse amor que não é carnal, que não é físico, que não é matrimonial. É amor da fraternidade. Isso está acima do que é matéria. Estou querendo arrebatar vocês para os píncaros da glória. Quando nós saímos dessa animalidade, grau 10, para chegarmos ao grau 0 de animalidade, nós começamos a sair do zero, da angelitude, para chegar a espíritos puros, perfeitos. É esta comparação
que sintetiza a doutrina espírita. Começamos pela animalidade, pelos instintos, pela agressividade, pelo rosto carrancudo, vitimizados pelas dores, pelos sofrimentos. Ao invés de nós aceitarmos as dores e os sofrimentos, nós nos vitimizamos, nos colocamos como vítimas, ao invés de nos engrandecermos. E à medida que eu vou decrescendo essa animalidade, à medida que eu vou sorrindo, amando, sendo terno, sendo gentil, carinhoso, eu vou crescendo na minha angelitude, tornando-me anjo puro, anjo do bem. Aí você me diz, meu Pai, quantos bilhões de anos? Não importa. O importante é que você está, a partir deste instante, a dar o primeiro passo, a galgar o degrauzinho da sua modificação, da sua reforma íntima, da sua transformação. Isso é belo. Isso é grandioso. Ela diz, e como sinto você sorrindo aqui agora? O que ela quer dizer? Ela escrevendo e você lendo. E como sinto você sorrindo agora? Porque ela viu a sua alma nas palavras que fez sair da sua alma. Observe a grandeza da palavra, a grandeza que nós temos de podermos sorrir. Que você, diz mais, que a força eterna do amor perpetua-se no sorriso, que você é capaz de esboçar na face. Você é capaz de esboçar. Quem não entende ainda o que é esboçar, é o pintor, que diante de uma tela começa a fazer os primeiros riscos, rabiscos. São os esboços de um sorriso, pela força do seu amor, destilando palavras de incentivo. Observe, fazendo sair palavras de incentivo. Para que estamos neste mundo? Senão para incentivar as pessoas, senão para alegrarmos as pessoas, senão para sermos uma verdadeira bem-aventurança na vida das pessoas e não um estorvo. Que triste ouvir, saia daqui, você está me incomodando. Quando nós podemos traduzir, por favor, fique aqui. É a mesma força da palavra, mas uma carregada com a rejeição, carregada de ódio, do mal querer, e a outra carregada da força do bem. Por favor, fique. Quando você sentir vontade de conversar, vamos conversar. Eu estou sempre à disposição. Quer meu número do celular? Quer me adicionar no WhatsApp? Vamos conversar. Mas eu não tenho WhatsApp. Vamos conversar. No meio da natureza, num banco, em qualquer lugar. Vamos fazer a alma sorrir, para que a sabedoria, a compaixão e a felicidade brote nos nossos lábios e no nosso coração. É esse mesmo sorriso que constitui valiosa proteção de cada um de nós contra os estados alterados da falta de humor. Queridos, será que ainda precisamos de mais alguma coisa? Então nós vamos encerrar com uma prece de André Luiz. Para vocês sentirem em poucas palavras o que o nosso querido irmão eleva a Deus no foco da alegria, no foco da esperança, no foco do amor. Respirem, tranquilize sua alma, sinta o ar se renovar. Dê um sorriso imenso para você nesse instante, que é o segundo sorriso da manhã, porque o primeiro você já glorificou ao Pai, o segundo você se glorifica, se exaltando e se elevando, e o terceiro, que você sorri para os irmãos. Permita
que nesta hora, nessa calma, nessa paz, o nosso irmão possa nos dizer, elevando o pensamento a Deus: abençoa-me hoje, Senhor, e faz de mim um foco de alegria, a espazir o melhor aos meus companheiros de estrada, para que amanhã, quando eu estiver triste e desanimado, o sorriso que eu despertei nos outros possa ser o remédio salutar que me dará e que me trará de volta a vontade de viver, a vontade de lutar. Porque o sorriso é assim, como um raio de luz. Embora pequeno, transpassa todas as sombras e onde toca, sempre produz calor, alegria e refazimento. Senhor, ensine-me a preciosidade da vida. Senhor, acalente minha esperança. Dê-me novo norte à minha vida, que eu possa viver, mas verdadeiramente viver, de uma maneira cristã, amiga, salutar. E que por onde eu passar, Senhor, que eu seja um raio de luz, para que amanhã, se eu estiver no fundo do poço da dor, da lágrima, da depressão, do pânico, da angústia e da ansiedade, eu encontro, trazendo-me de volta, um raio de luz, de um sorriso de um irmão, de uma querida irmã, a me dizer: eu estou aqui, conte comigo, caminhemos juntos, soframos juntos se preciso for, mas alimentemos a esperança, Senhor, de que a cada manhã é um novo dia, e de que a cada novo dia raia uma nova luz, e que a cada amanhecer eu sorrio para Deus no hino da gratidão. Eu possa sorrir para mim num hino de louvor para a minha vida, que brilha dentro de mim, mas que eu a entristeço com as minhas lágrimas, com as minhas angústias, com os meus sofrimentos. Que eu possa, Senhor, ser um raio de esperança a meus irmãos que sofrem, que se desesperam, que precisam também de uma palavra de consolo, de alívio. Que eu seja esperança, que eu possa elevar ao invés de rebaixar, que eu possa posicionar meus irmãos com os olhos para o alto, como para o alto. Eu elevo meu coração para agradecer e louvar a Deus com a oração que Jesus assim nos ensinou, cantando numa só voz, com o louvor da nossa alma, com o calor do nosso coração, dizendo a Deus: faça-se a vossa vontade, e que eu possa perdoar, para assim também ser perdoado.